Bom dia mais uma vez. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Irmãos, nós já oramos, já louvamos, já fizemos os pedidos e agradecimento. Estamos com muita dificuldade aqui com a internet, mas nós vamos aqui seguir pelo celular. Eu coloquei o celular aqui agora para adicionar as pessoas que eu não estava conseguindo visualizar a tela e vamos ver se agora dá certo. Vocês podem abrir na Bíblia de vocês aí no livro de Ruth, no capítulo 2. Já está aberto? Já está aberto. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos aqui no capítulo 2. No capítulo 2, nós temos estudado, na semana passada, entre segunda e quarta, os discursos de Boaz para Ruth. E os dois primeiros discursos a gente conseguiu estudar e hoje a gente vai entrar no terceiro discurso de Boaz. Então, todo o capítulo 2 do livro de Ruth, ele tem como cenário os ricos campos de Boaz. Ali no capítulo 2, entre os versículos 8 e 9, Boaz ele vai transmitir o seu primeiro discurso para Ruth. Naquele primeiro discurso, ele vai atrair Ruth para suas palavras, ele vai convidar Ruth para permanecer em seus campos e também para andar com as suas servas. E além disso, ele vai dar ordem para que ninguém toque em Ruth e também ele vai oferecer água de suas vasilhas. Nós vimos todos os detalhes dessas palavras na semana passada. E como resposta, em contrapartida, Ruth ela é atraída pelas palavras de Boaz. Ela também inclina-se em terra, reconhecendo o favor para com uma estrangeira. Esse foi o primeiro discurso de Boaz. No segundo discurso de Boaz, no capítulo 2 de Ruth, ali entre o versículo 11 e 12, nós vamos ver que, mais uma vez, Boaz, ele continua falando palavras benignas para Ruth, ele reconhece as obras de Ruth, ele também reconhece a decisão que Ruth tomou de largar tudo para trás e seguir o Deus de Noemi, e ele abençoa Ruth com palavras benditas e ainda declara que Ruth encontrará refúgio nas asas do Deus de Israel. Então, esse foi mais ou menos o resumo do que nós vimos semana passada. E no versículo 13 do capítulo 2, Ruth, ela novamente se aproxima de Boaz e ela reconhece mais uma vez a graça e o favor nas palavras de Boaz. Vocês estão me ouvindo bem até agora? Sim. sim, Sim. Certo. Então, no versículo 13, mais uma vez a gente vê o favor de Boaz ali e o reconhecimento de Ruth. Porque para cada palavra de Boaz, né, havia uma reação de Ruth. Ruth, ela não é neutra nesse diálogo. Então, cada palavra que Boaz falava com benignidade, ele atraía Ruth, e Ruth sempre ela tinha uma parte nesse diálogo, para você ver que são 3 discursos no capítulo 2, de Boaz para Ruth, e para cada discurso, Ruth se aproxima de Boaz e ela também tem um discurso. Nós estamos num momento da história em que muitas vozes são ouvidas. Nós estamos vivendo um momento decisivo na história do cristianismo, na história do selamento do povo de Deus, do remanescente, e justamente agora, nesse momento mais crucial, nós temos muitas vozes que falam, né? Seja na organização, seja entre os ministérios, seja entre o movimento adventista e de modo geral, muitas são as vozes que nos falam. Muitos são as impressões que são feitas aos nossos intelectos,
vozes que chegam aos nossos ouvidos, né? Pessoas que falam aos nossos intelectos, outras falam aos nossos sentimentos, mas somente a voz de Jesus, somente a palavra de Cristo, ela penetra em nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu. Quanto mais Ruth se aproximou de Boaz, quanto mais Boaz falava benignamente a Ruth, ela reconhecia a graça, o favor nas palavras de Boaz, e ela declarava que estava sendo consolada pelas palavras de Boaz. E no final do versículo 13 do capítulo 2 de Ruth, se vocês lerem aí o final do versículo 13, Ruth vai dizer assim: então ela disse: permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu ainda não seja como uma das tuas criadas. Então, as palavras de Boaz, no final do versículo 13, elas penetraram a mente, ao coração de Ruth. E com isso, a lição que nós extraímos para nós hoje é que muitas vozes são ouvidas, muitos falam ao nosso intelecto, outros falam aos nossos sentimentos, mas somente a palavra de Cristo, somente a palavra do nosso Boaz pode penetrar em nossos corações, em nossa mente. E é por isso que Paulo, lá em Hebreus, vocês vão deixar o livro de Ruth aí, marcadinho, e vocês vão lá para a carta de Paulo, lá para o livro de Hebreus, para nós fazermos esse paralelo com o Novo Testamento. No capítulo 4 de Hebreus, e eu gostaria que alguém que está com a Bíblia King James pudesse fazer a leitura aí, no capítulo 4, do versículo 12. Irmã Márcia ou a irmã Ana? Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, Paulo aqui, ele declara que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela corta mais do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar. Só a palavra de Deus pode penetrar os nossos pensamentos, como Ruth teve as palavras de Boaz penetradas em seus pensamentos ali no final do segundo discurso dele. Paulo diz também que as palavras de Deus, elas penetram e elas dividem alma e espírito, juntas e medulas, mas ela também é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O versículo 13, irmã Márcia, por favor. Do capítulo 4 de Hebreus. Não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, Deus seja louvado. Então foi assim que Ruth se sentiu, nua e aberta, no sentido espiritual, ela se sentiu exposta, mas tão exposta a ponto de se render àquele que falara a seu coração, aquele que falara a sua mente. E com isso, nós vamos agora para o terceiro discurso de Boaz, no capítulo 2 do livro de Ruth, a partir do versículo 14. E o versículo 14, ele já inicia assim: e Boaz lhe disse, mais uma vez, Boaz vai se dirigir a Ruth, sua igreja. Cristo, mais uma vez, se dirige à igreja e ele diz o seguinte: na hora da refeição, vem tu para cá e come pão, e molha o teu bocado no vinagre ou no vinho, em outras versões. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado, e ela comeu, e ficou satisfeita, e se retirou. O versículo 14, ele é um versículo que demonstra que, para cada vez que Boaz falava benignamente a Ruth, e Ruth se aproximava de Boaz, então agora, nesse momento do capítulo 2, eles chegam a um ponto de intimidade, porque Ruth é convidada por Boaz a assentar-se à mesa dele.
Então, primeiro Boaz, ele está fazendo um convite para Ruth. Perceba que ele, no verbo, achega-te. Então, esse mesmo convite, Cristo está fazendo para a sua igreja hoje, para nós. Achega-te. Achega-te até aqui, senta na mesa e come pão e vinho. E nesse convite que Boaz faz, o único objetivo de Boaz é intimidade no relacionamento com Ruth. Ele deseja aproximação, ele convida Ruth para se sentar à sua mesa e ele vai além do que a lei de Moisés prevê. Porque a lei, ela dizia que eles tinham que deixar para trás, não colher tudo no campo e deixar ali algumas espigas para trás, deixar alguns molhos para trás, para que os pobres, as viúvas e os famintos e os órfãos não morressem de fome, porque toda a lei de Deus, tudo que Deus tinha dado a Moisés como lei de proteção para o povo judeu, era a provisão de Deus para que o povo não tivesse necessidade alguma. Mas Boaz aqui, ele vai além da lei de Deus. Boaz está disposto a passar, a ser superabundante e além do que estava previsto na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não previa que os senhores convidassem ali os pobres, as viúvas, necessariamente para sentar à mesa com Boaz, né? Embora indiretamente o evangelho seja isso, né? Porque Isaías fala que o verdadeiro evangelho ele consiste em visitar os órfãos e as viúvas, né? E dividir o que tem. É tanto que a Bíblia diz que aquele que tem 2 capas, né? Que ele dê uma ao próximo. Mas Boaz, ele estava indo além da lei. Se nós formos tirar uma lição espiritual do que está por trás desse convite de Boaz a Ruth, é muito profundo. E aí nós vamos precisar abrir no Evangelho de Jesus, segundo o que declarou João, o discípulo amado. Lá no livro de João, no capítulo 6, eu queria que vocês deixassem Ruth 2 marcado aí, e que a gente fosse até o livro de João, capítulo 6, no Evangelho de Jesus, segundo o que declarou o discípulo amado. E os versículos que nós vamos estar trazendo em paralelo para a igreja de hoje é o versículo 48, a princípio. Eu gostaria que a irmã Márcia fizesse a leitura do versículo 48 do Evangelho de João, capítulo 6. 48. Eu sou o pão da vida. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus, desde o versículo 22, ele está num diálogo com os discípulos e ele fala, né? Ele declara e afirma que ele é o pão da vida. Então, quando Boaz, ele faz um convite para Ruth, achega-te para aqui e come do pão. Boaz estava fazendo um convite, Jesus está fazendo um convite para a sua igreja, para comer do pão da vida, que é o próprio Jesus. Mas, para além disso, ele continua no versículo 50, irmã. Você pode ler o versículo 50, que ele vai explicar melhor o que é esse pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Olha como é profundo o que Jesus estava aqui explicando para os discípulos, né? Os discípulos estavam sempre preocupados com o pão terreno. Os discípulos estavam sempre preocupados com a comida que perece, né? Nós vimos semana passada aqui que eles queriam trazer alimento para Jesus e Jesus estava sempre querendo ensinar lições espirituais para os discípulos, né? E no versículo 48 ele diz que é o pão da vida. No versículo 49, ele fala que os pais, né, ou seja, nossos antepassados, eles comeram maná no deserto e morreram. Mas ele diz assim, mas este é o pão. Quem? Se referindo a ele mesmo, que era o pão que tinha descido do céu, para que o homem que dele comesse não morresse. Ele estava se referindo ao mistério da encarnação dele, que é precisamente a mensagem que traz salvação para nós. É justamente o fato de Jesus ter encarnado. Jesus
ter descido do céu e ter assumido uma forma humana para nos alcançar justamente aonde nós estávamos. Por isso que Paulo diz que ele se fez carne, que ele se fez pecado para nos salvar dos nossos pecados. No versículo 51, irmã Márcia, pode ler para a gente? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus aqui, ele estava explicando para os discípulos qual que era verdadeiramente o pão da vida, né? E ele diz que o pão da vida, se algum homem comesse daquele pão, ele viveria para sempre. E que o pão que fosse dado por ele era precisamente a carne dele. Porque esse foi o pão que satisfez completamente os requisitos da lei, né? E que ele disse que deu pela vida do mundo, porque a vida estava nele. E nós estávamos nele por ocasião disso que ele está falando, né? Da sua morte, da sua ressurreição e de todo o seu ministério. No versículo 53, Jesus continua explicando para os discípulos a importância e no que consistia comer o pão, comer a carne de Jesus. O versículo 53, Jesus diz assim, ó, na verdade, aqui, irmãos, tem outra coisa interessante. Vocês já perceberam que em muitos discursos, Jesus inicia sua fala falando assim, na verdade. E eu fiquei analisando por que Jesus começava seus discursos com a palavra na verdade. Porque o povo estava em meio às trevas. Quando Jesus veio no livro Desejar de Todas as Nações, Ellen White declara que era 4.000 anos de trevas espirituais. Muitos não discerniam mais as coisas espirituais. E mesmo entre o povo de Deus, mesmo entre os judeus, os principais da lei, mesmo entre os rabis, eles estavam com a mente obscurecida. Eles estavam com a sua consciência, eles estavam com suas faculdades superiores entenebrecidas, justamente porque eles tinham perdido Jesus de vista. Tinham perdido tanto que eles nem reconheceram o Filho de Deus, a ponto de crucificar o Filho de Deus na cruz. Então, Jesus, vários discursos no Novo Testamento, Jesus ele inicia com essas declarações. Na verdade, porque havia muito erro, havia muita mentira sendo ensinada para o povo, misturada com as verdades. Então, Jesus ele tinha a necessidade de iniciar as suas falas, suas declarações, afirmando que aquilo que ele estava falando era verdade. Por isso que ele diz, na verdade, eu vos digo. Quem estava falando era o próprio Filho de Deus, né? E era o próprio Deus. Ele diz assim, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vidas em vós mesmos. E ele continua no versículo 54 até o versículo 56 do Evangelho de João. Ele diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, o fato de Boaz ter feito um convite a Ruth, achega-te aqui, e come do pão, e molha do vinho o teu bocado. Boaz estava fazendo um convite que vai muito além de assentar-se à mesa física. Boaz estava selando com aquela atitude dele de convidar Ruth a sentar à sua mesa. Ele estava selando o destino de Ruth. E é exatamente isso que acontece quando nós entramos nos ricos campos de Boaz, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, que é as escrituras, que é o espírito de profecia, que são os profetas. Ele diz, crer no Senhor Jesus e será salvo. Crer nos seus profetas e prosperareis. Quando nós entramos nos ricos campos de Boaz, quando nós aceitamos o convite de Boaz, de achega-te, come do pão e molha do vinho,
molha do vinho o teu bocado. Então, Jesus, ele está nos fazendo um convite para selar na nossa mente, para selar no nosso lóbulo frontal, aquilo que não poderá ser mudado de maneira nenhuma. Ele está selando o nosso destino eterno. Cada oportunidade que nós temos de nos reunir aqui, nesses estudos, cada oportunidade que nós temos de abrir a palavra de Deus, de meditar, de contemplar nas palavras de Boaz, nós estamos selando o nosso destino eterno. E era exatamente isso que Boaz estava fazendo com Ruth. Achega-te aqui e come do pão e molha o vinho o teu bocado. Então ela aceita o convite, ela se assenta. Lembra das bodas do cordeiro? O paralelo é tão complexo que nós não temos tempo, irmãos, para entrar em cada detalhe de cada palavra desse único versículo aqui de Ruth, capítulo 2, porque são muitos detalhes, né? A mente, o espírito, ele fica trazendo texto após texto. Muitas vezes eu programo uma coisa aqui, eu coloco textos aqui para trazer, mas na hora o Espírito ainda traz outros textos. E eu tenho plena convicção de que nós não conseguiremos esgotar esse livro de Ruth, porque muitos mistérios ainda tem para ser revelado, porque verdadeiramente a história de Ruth, a Moabita, com Boaz, o príncipe das tribos de Judá, é a história do príncipe do céu, que veio resgatar a moribunda, a igreja perdida, a igreja que estava condenada, a mulher condenada. E essa é a união de Cristo com sua igreja, o mistério que Paulo declara que esteve oculto por todos os tempos. Então, Boaz, ele está fazendo um convite e ele deseja intimidade com Ruth. Ele convida Ruth para se sentar à sua mesa e ele vai além do que a lei de Moisés prevê. Nós vemos aqui que comer na mesa de Boaz equivale a aceitar o convite que Cristo está fazendo à sua igreja no Evangelho de João 6. Será que essa manhã nós aceitamos o convite que Cristo está falando? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E isso, irmãos, é espiritualmente, porque, logicamente, ninguém vai comer da carne física ou do sangue físico de Jesus. Nem mesmo a Santa Ceia, instituída pelo próprio Jesus ali, antes da sua morte com os discípulos, ela não simboliza, espiritualmente falando, o comer e beber da carne e do sangue de Cristo. É um símbolo, porque a forma que Jesus escolheu de nos ensinar é uma forma pedagógica. Toda a Escritura, todo o Novo Testamento, um terço do Novo Testamento, ele está explicado em símbolos, em parábolas. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White explica isso, que a metodologia que Jesus preferiu nos ensinar foi o ensino de tipos. Tipos são figuras. Tipos são símbolos daquilo que ele faria por sua igreja. Então, a história de Ruth e Boaz é uma figura, é um símbolo, é um tipo do que Cristo fez, faz, está fazendo e continuará fazendo por toda a eternidade, por a sua igreja. E o convite de Cristo essa manhã é o convite que está explícito no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 48 a 56. Ele nos convida a comer do pão da vida, que é Jesus, a meditar nas suas palavras, a ouvir as palavras de Boaz. Jesus, ele deseja intimidade com a sua futura esposa. Ele deseja a profundidade que Paulo declara em Efésios 3. Semana passada nós lemos esse capítulo 3 de Efésios, o versículo 18 e 19, mas nós podemos ler novamente porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Nós podemos meditar em uma mesma história 1 milhão de vezes e ainda assim o Senhor terá lições espirituais a nos ensinar através dessa mesma citação. Então, o que Boaz queria de Ruth era intimidade no relacionamento, era profundidade. E é exatamente o que Cristo quer da sua igreja nesse momento da história em que nós nos encontramos. Efésios 3, versículo 18 e 19. E o que está escrito em Efésios, capítulo 3, verso 18 e 19 é assim. A partir do versículo 17 diz que Cristo, ele quer habitar no nosso coração pela fé.
É isso que está escrito no versículo 17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigado e fundados em amor, Ruth estava arraigada e fundada no amor de Boaz, porque ela atentamente ouviu as palavras de Boaz. Então, Cristo agora, nessa manhã, ele quer habitar na nossa mente pela fé, simplesmente pela fé, que é acreditando, para que nós possamos permanecer arraigados no amor, no fundamento do amor. E ele diz assim, no versículo 18 de Efésios 3, para que nós possamos ser capazes de compreender, e só então é que nós seremos capazes de compreender, junto com todos os santos, porque é assim que Deus olha para nós. Ele olha para nós como se nós já fôssemos santos, mesmo sem ainda nós sermos. Porque como ele disse que nós seríamos santos, ele vislumbra na nossa vida a santidade de Cristo, porque é isso que ele quer nos oferecer. E é por isso que ele diz assim, para que junto com todos os santos, nós possamos compreender essa manhã a largura, o comprimento e a profundidade e a altura. E finalmente, no versículo 19, Paulo declara, e que nós possamos conhecer o amor de Cristo, o amor de Boaz por sua igreja Ruth, que excede todo o conhecimento, para que nós sejamos cheios de toda plenitude de Deus. Aleluia! Esse é o desejo de Deus para a sua igreja, é que nós tenhamos conhecimento da sua graça, é que nós cresçamos em graça e em poder. Ele deseja oferecer suprimento para a sua igreja. É isso que Jesus está nos oferecendo em cada estudo desse. Jesus quer nos oferecer vigor. Jesus quer nos oferecer grãos tostados. Irmãos, vocês já pararam para imaginar o que é um grão tostado? Se tipologicamente os grãos na Bíblia ou a semente, elas representam a palavra de Deus, porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós não vamos abrir por falta de tempo, mas vocês podem conferir depois lá, ele explica o que é a terra, o que é o campo, quem que é o maligno, explica tudo. E se um grão ou se uma semente representa a palavra de Deus, o que seria um grão tostado? Eu tenho a licença para imaginar, para acreditar que o grão tostado, irmãos, seja um suprimento extra, seja aquilo que as virgens sábias acumularam nas suas vasilhas, óleo extra. E eu vou mais além, eu não encontrei texto no Espírito de Profecia para confirmar o que eu estou dizendo, mas pela permissão de Deus, eu entendo que grãos tostados é um suprimento extra, e que se a semente e grãos são a palavra de Deus, então grãos tostados pode se aplicar ao espírito de profecia, porque para que um grão mais tostado do que o espírito de profecia? É a palavra de Deus pronta para nós, é a palavra de Deus mastigada, é a palavra de Deus de tal maneira que nós não tenhamos mais desculpa. Senhor, eu não compreendo. Senhor, eu não entendo. Então, Deus envia uma profeta moderna para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, e é por isso que entre os conselhos para testemunha, para a igreja de Laodiceia, da testemunha fiel, ele diz, aconselho-te que compre colírio para o discernimento espiritual. E o colírio é exatamente o espírito de profecia que nos leva a compreender as entrelinhas da sua palavra. E por que não dizer que grãos tostados no vinho representa também o núcleo da mensagem de justiça pela fé? Os dois pastores que Deus levantou em 1888, pastor Jones, pastor Wagner, ou Wagner, como queiram chamar, e por que não dizer que os grãos tostados representam também os ministros que Deus tem levantado nesses últimos dias, para que eles nos ajudem a compreender as palavras de Cristo. Aleluia por isso, porque não há amor como esse, irmãos, não há amor como de um pai que se preocupa tanto conosco, a ponto de nos enviar o grão, a ponto de nos enviar o grão tostado. Ele olha para nós e ele diz, o que mais eu posso fazer por vocês? Tudo que ele poderia ter feito, ele fez e faz e fará por nós, e ele está fazendo, porque mesmo independente
da nossa fidelidade, porque Deus não age segundo a nossa fidelidade. Deus age segundo a palavra dele, porque ele é fiel, porque ele não muda, porque nele não há sombra de mudança nem variação. Porque tudo que ele fala se realiza. Ele não depende de nós, porque nós somos infiéis. E toda a história do Antigo Testamento, ela aponta para um Deus fidedigno, para um Deus que, independente do povo, ele continuou sendo fiel. E mesmo tendo que dispensar um governo disciplinador, porque o governo de Deus é abençoador, mas é disciplinador, ele nunca abandonou o seu povo. Por que nós deveríamos pensar que ele vai nos abandonar agora? Ele não vai nos abandonar, porque ele é fiel, porque ele disse assim. Então, grãos tostados é um suprimento extra. Era isso que Boaz estava oferecendo para Ruth, além daquilo que a lei de Moisés previa. A única obrigação que Boaz tinha para com Ruth era permitir que ela colhesse nos campos dele. Mas Boaz vai além. Irmãos, isso é tão maravilhoso, ir além do que está na palavra. Isso significa graça, abundante, superabundância. Se a igreja aceitar o convite de Jesus, de Boaz, de se achegar a ele, de se achegar à mesa dele e se fartar com os grãos dele, nós vamos ter, irmão, aquilo que está lá no Salmos 23. Deixem o livro de Ruth 2 aberto e vamos para o Salmo 23. É um salmo que a maioria de nós conhecemos. É um salmo que geralmente nós memorizamos. Eu aprendi esse salmo quando eu era criança e nunca mais eu esqueci, o Salmo 23. E vocês sabem que o Salmo 23 é um dos salmos que os justos cantarão e louvarão e se cumprirá literalmente na vida dos 144 mil, na vida do remanescente. Ou seja, o Salmo 23 é o salmo que se cumprirá justamente agora, nesses dias, na noiva de Cristo, na futura esposa de Boaz, nas Rutes, nas Moabitas modernas. E precisamente, nós vamos ler o Salmo 23, o capítulo 23, o versículo 5, que é o versículo que importa para nós, como paralelo aqui na história de Ruth. Se nós aceitarmos o convite que Boaz está fazendo à sua igreja, que Cristo está fazendo à sua igreja, vai se cumprir na nossa vida. Salmo 23, versículo 5. Ele diz assim: tu, se referindo a Boaz, a Cristo, nosso remidor, tu prepararás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que quando nós temos paz com Cristo, até os nossos inimigos estão em paz conosco. E é exatamente isso que acontece. Ainda que nós tenhamos inimigos, ainda que nós tenhamos pessoas que desejam nos destruir, quando nós temos a paz que excede todo o conhecimento, a paz que vem do alto, a paz que Boaz nos concede, nós temos paz até com os nossos inimigos. E é isso que o salmista diz aqui: tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? É exatamente essa experiência que Jesus quer nos oferecer. Se nós formos para o Evangelho de Marcos, nós vamos ver outro paralelo maravilhoso de que tipo de banquete o Senhor deseja nos oferecer. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Eu já abri aqui a Bíblia. O versículo, irmãos, é o versículo 42. A gente vai começar a ler o versículo 42 do Evangelho de Marcos 6. Está escrito assim. Aqui é o relato daquele milagre da multiplicação dos pães, né, e do peixe. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 42. Está escrito assim: e todos eles comeram e se fartaram. Percebe a familiaridade com o que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 14? O versículo termina dizendo que ela sobejou, ou que ela se fartou.
Isso quer dizer que era tanta comida que tinha na mesa de Boaz, era tanta abundância, que Ruth comeu, ficou satisfeita, é assim que está na versão King James, ficar satisfeito, e se retirou. E ainda levou para sua sogra, que nós vamos ver mais adiante. Mas aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 42, diz que todos comeram e se fartaram. Depois, no versículo 43, está escrito assim: e além do que eles comeram, aquelas pessoas que estavam ali, que estavam ouvindo as palavras de Boaz, perceba que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela está repetindo e ampliando o tempo todo a mesma história. Irmãos, é isso que Jesus quer que nós aprendamos, e é isso que Jesus quer que nós entendamos de uma vez por todas, que a Bíblia é um livro novo. Depois de nós compreendermos a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho eterno, do conserto eterno, do pacto eterno, a mensagem da justiça da fé, nunca mais nós vamos abrir a Bíblia como antes, nunca mais nós vamos ler um texto como antes. Cada versículo que nós lermos, nós vamos pedir: Senhor, eu quero mais. Porque se nós formos como Ruth, para cada palavra de Boaz, nós vamos entrar mais nos campos de Boaz. Para cada fala de Boaz, nós vamos penetrar mais nos segredos de Boaz. Para cada ação de Boaz, tem uma reação da igreja de Ruth. Então, cada versículo que nós lermos, nós vamos, Senhor, pedir mais, Senhor. Eu quero mais da tua abundante graça. Senhor, me dá mais, me revela mais o que o Senhor quer dizer. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 42, é declarado que todos comeram e se fartaram. No versículo 43 é dito que eles não só comeram e se fartaram, mas eles colheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E vocês lembram quantos peixes eram e quantos pães eram que os discípulos tinham? Era somente... Lá no versículo 38, se eu não me engano, versículo 38, nos informado que era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas esses 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram 5.000 pessoas. E onde é que está essa informação? No versículo 44 do capítulo 6, é dito que e comeram os pães, e eram quase 5.000 pessoas. Irmãos, a mesa de Boaz é uma mesa de fartura. É uma mesa onde ela nos enche, onde ela nos completa. Todos comeram e se fartaram naquela mesa que Jesus colocou para eles ali, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 42 ao versículo 44. Eles não só comeram, não só se fartaram das palavras de Boaz, mas da comida física, porque quando nós estamos no centro da vontade de Jesus, de Deus, todas as nossas necessidades, elas são supridas. Todas. É exatamente o que está escrito. Deixa eu ver se eu lembro agora. E ele não te faltará. É Salmo 23 também, né? Que fala que o Senhor é o meu pastor e ele não... Em algumas versões diz que e nada nos faltará. Só que, mesmo na King James, e eu vou abrir aqui para verificar isso, para ver como é que está aqui na King James, o Salmo 23, nós vamos voltar para o Salmo 23. A maioria das versões que nós costumamos ter em casa, ela fala que nada nos faltará, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo na King James, não está correta essa compreensão. Nos escritos originais está: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Porque quando nós temos a Cristo, tudo mais nos será acrescentado. Lembra do que está escrito? Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu não compreendi esse versículo, porque eu não compreendi a mensagem de justiça pela fé. Mas agora que o Senhor tem aberto os meus olhos, que o Senhor tem me dado o colírio do discernimento através da sua profeta, através dos escritos do espírito de profecia,
eu entendi que quando ele diz, colocai em primeiro lugar o reino de Deus, nós não temos condição de colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. Mas quando nós aceitamos o convite de Boaz de achegar-te, achega-te para aqui, e come do pão e molha do vinho, então o próprio Jesus, ele coloca o reino dele dentro de nós. Olha que perfeito, olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho condições de colocar o reino dentro de mim. Lembra do jovem rico? Ele fazia tudo certinho, mas ele não tinha condições de colocar o reino dentro dele, porque ele não estava disposto a chegar-se à mesa de Boaz, a sentar e a comer do pão e do vinho de Boaz. Porque só o próprio Boaz tem condição de colocar dentro de sua igreja o reino. E quando ele coloca o reino, irmãos, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, porque só Boaz fala e penetra o nosso coração. Então, ele nos dará tudo mais, como o salmista declara no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Porque se nós tivermos a Cristo, nós teremos tudo mais, ainda que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor, ainda que nós estejamos à beira de um abismo, mas ele não nos faltará. Que mensagem maravilhosa, como Deus é misericordioso para comigo. É assim que eu me sinto, irmãos, eu me sinto realmente como Ruth, como alguém que não tem valor algum, mas que está sendo convidada a sentar na mesa do rei. E outro paralelo que ainda nós podemos extrair dessa história de Ruth, do capítulo 2, do versículo 14 de Ruth, é que Cristo, ele está preparando uma mesa. Ele diz que foi preparar um lugar, e quando esse lugar estivesse pronto, ele nos levaria para ele mesmo, para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos também. Eu tenho certeza que já há quase 2000 anos, desde que ele fez essa promessa para os discípulos, para mim, para cada um de nós, essa mesa já está pronta. Em uma visão, Ellen White, ela descreve uma mesa quilométrica, em que os santos, eles todos contemplarão a face de Cristo e contemplarão a face uns dos outros. Uma mesa onde está cheia de frutos da terra, uma mesa que tinha pêssegos, uma mesa que tinha damasco, uma mesa que tinha tâmaras, uma mesa que tinha romãs, que tinha amêndoas. Como o Senhor Deus tem preparado uma mesa para nós, ele também preparou uma mesa no deserto para os israelitas. Quantas lições nós poderíamos, quantos paralelos nós poderíamos ligar? Senhor, ajuda-nos a não ser mais leitores superficiais da tua palavra. Senhor, nós queremos ser como Ruth. Boaz falava e Ruth se aproximava. Boaz falava e Ruth penetrava nas palavras de Boaz, e as palavras de Boaz penetravam na mente de Ruth, e é assim que eu desejo ser. Eu não quero ser uma leitora superficial, que eu já li a Bíblia 30 vezes. Alguém pode dizer assim, porque eu nunca fiz isso, eu nunca consegui fazer isso. Mas eu quero ser, Senhor, um leitor atento, que quando lê um versículo, eu não me importa, Senhor, se eu passar o resto do mês estudando o livro de Ruth, porque quantas lições o Senhor tem me ensinado em um livro do Antigo Testamento, com apenas 4 capítulos. Eu não consigo sair desse livro, porque parece que todo o céu está dentro desse livro, que todo o plano da redenção está desvendado para mim dentro desse livro. Então, eu não consigo avançar, porque eu estou farta, porque eu estou sobejando, no sentido de que sobra. Eu não consigo esgotar tudo que o Senhor tem para me ensinar através de um único versículo, de um único capítulo do livro de Ruth. E dentro desse pensamento, a mesa de Boaz, ou a mesa de Jesus, ela é farta, ela é abundante, e todos que se achegam, todos que aceitam o convite, serão saciados. Irmãos, quando eu digo isso, a promessa que vem à minha mente é aquela promessa feita por Jesus ali naquele sermão das bem-aventuranças. Eu desejo que a mente de vocês, elas estejam como a minha mente, porque para cada discurso de Boaz, o Senhor traz à minha mente um discurso de Cristo, uma promessa de Cristo. E no Evangelho de Mateus, eu gostaria que vocês abrissem e que vocês visualizassem, contemplassem essa promessa essa manhã, porque essa promessa é só para aqueles que têm
fome, é só para aqueles que têm sede, é só para aqueles que desejam assentar-se à mesa de Boaz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus, essa manhã, ele declara para nós, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados, abençoados, felizes. É no versículo 5? É no versículo 6. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, porque eles serão fartos. Irmãos, o nosso Boaz está nos prometendo esta manhã que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Eles serão saciados completamente de toda sede, de toda fome de justiça. Se nós estamos, de fato, sentados na mesa de Boaz, se nós estamos avançando de graça em graça, como Paulo fala, na luz que nós temos recebido, se nós estamos encontrando os discursos de Cristo, os discursos de Boaz, se nós estamos indo à direção de Boaz, se as palavras dele estão penetrando em nossa mente, então nós vamos encontrar, irmãos, poder, porque na mesa de Boaz tem poder. Poder para dividir esse pão com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Ninguém que esteve sentado do lado de Cristo, na mesa de Boaz, comendo do pão que Boaz oferece, tomando do vinho que Boaz oferece, comendo dos grãos tostados de Boaz, pode se calar. Não, essa mensagem, ela é uma mensagem divina. Ninguém que esteve com Cristo pode ser indiferente ao banquete que Cristo lhe oferece. E é assim que nós precisamos ser, como Ruth. Ruth vai voltar para casa, depois desse terceiro discurso de Boaz, e ela volta como alguém saciada, alguém farta, alguém que esteve na presença do Deus Altíssimo, na presença do Filho de Deus. No capítulo 2 de Ruth, nós vamos voltar para o capítulo 2 de Ruth, para o versículo 15 agora, e nós vamos ver o que está escrito. Está escrito assim: e quando ela estava de pé para colher, quando ela terminou de se fartar na mesa de Boaz, ela voltou ao trabalho. E diz, aqui está escrito que Boaz ordenou aos seus servos, aos seus moços, dizendo: deixai-a colher também em meio dos feixes, e não a censureis. Irmãos, que declaração maravilhosa. Quando nós vamos ao encontro daquilo que Cristo tem preparado para nós, ele não nos censura, ele permite que nós adentremos nos campos ricos dele. Sabe que os feixes que Boaz está se referindo aqui era aquela parte da colheita que não pertencia a ninguém, pertencia ao dono do campo. Só o dono do campo tinha acesso aos molhos dos feixes. Era o que havia de melhor na colheita, eram os grãos mais selecionados, eram as primícias da terra, era aquilo que era colhido de mais assim importante da terra. Mas Boaz agora, ele declara para os seus servos, ele dá uma ordem que eles não censurassem Ruth, que eles permitissem que Ruth colhesse até no lugar onde não era para ela colher. Irmão, você sabe o que significa isso? Abundante graça. Graça superabundante. Não tem, irmãos, como o Espírito não nos levar a tirar uma lição espiritual do que Paulo nos declara lá no livro de Romanos, no capítulo 5, porque é isso que Deus quer nos comunicar, que aonde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. É isso que Paulo declara no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Ele diz assim: que para que a transgressão abundasse. Ele diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O fato de Boaz ter permitido, ter dado a ordem aos seus servos que Ruth colhesse
não só do que ficava para trás nos campos, não só daquilo que estava na lei de Moisés, mas do seu próprio feixe, dos seus molhos, das primícias, do grão mais elevado. Boaz estava ali, permitindo que aquela moribunda, que aquela mulher moabita, aquela estrangeira, penetrasse naquilo que lhe pertencia como dono da terra. Isso é muito profundo. O que Cristo nos oferece essa manhã é penetrar naquilo de mais profundo da sua palavra. É graça abundante, é superabundante. É por isso que Paulo, no versículo 21 de Romanos 5, ele diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós temos colocado diante de nós como igreja, faminta, sedenta, pobre, cega, nua, miserável, moabita, é graça abundante, irmãos. Irmãos, nós só nos perderemos se de todo jeito nós rejeitarmos as palavras de Boaz. Porque tudo que Cristo fez por nós é impossível, irmãos, é impossível alguém ficar de fora do céu. Jesus, ele proveu tudo por nós, graça abundante, que cobre todos os meus pecados, que cobre todas as minhas culpas, não para me permanecer neles, porque Cristo, ele veio nos salvar dos pecados e não nos pecados. Isso é graça, graça abundante. Aqui nós percebemos a maravilhosa graça. Boaz vai além da lei de Moisés em favor dos pobres de Levíticos 19. É superabundância. Louvado seja Deus por isso. No capítulo 2 de Ruth, no versículo 16, ainda Boaz falando, ele vai dizer assim: olha só as palavras de Boaz para os seus servos. E também deixai cair propositalmente alguns dos punhados para ela. Irmãos, Boaz era tão bondoso que ele estava disposto a oferecer para Ruth o que ela nunca imaginara. Aquela mulher faminta, tudo que ela queria era colher nos campos de um estranho. Mas o que Boaz tinha para ela era superabundância de graça. E ele deu ordem aos seus servos que deixassem cair de propósito espigas para que ela colhesse. Irmãos, Senhor, me ajuda agora a transmitir o que o Senhor colocou na minha mente com essa atitude de Boaz. Porque isso significa, irmãos, que dentro do plano da redenção, dentro da nossa incapacidade, porque nós somos incapazes, porque é Cristo quem nos atrai o tempo todo para Ele com amor eterno e com benignidade. Ele deixa propositalmente nós encontrarmos aquilo que por nós mesmos nós não teríamos condição de encontrar. Vocês estão compreendendo o que Boaz fez com Ruth e o que Cristo faz comigo e o que Cristo faz com sua igreja? Cristo, ele permite que nós encontremos e que nós acessemos aquilo que sozinhos nós nunca encontraríamos. Foi exatamente isso que Boaz fez com Ruth. Deixem cair de propósito espigas para que ela apanhe e para que ela leve muita fartura para casa. Foi isso que Boaz fez. E é exatamente isso que Cristo faz com nós, superabundância, graça. Jesus, ele nos concede colher o que nós não plantamos, num campo que nós não preparamos, e até o que nós não colhemos, porque seria impossível por nós mesmos. Graça, favor, essa é a história da redenção. O que Cristo fez por nós, nós acessamos pela misericórdia, pelo favor. É Ele fazendo em nós e por nós o tempo todo. Mas isso não tira o papel, o nosso papel nessa história, porque Ruth, ela não era indiferente à graça, ela não era indiferente ao favor. Quanto mais Ruth era favorecida, quanto mais as palavras de Boaz penetravam na mente de Ruth, mais Ruth caminhava até aquela graça, mais Ruth respondia àquela luz. Ruth, então, a parte humana Ruth fez, a parte que cabia a ela, Ruth fez: beber,
comer, ir ao encontro da graça, receber a graça. E aquilo que competia a ela, ela fez. E é por isso que no versículo 17, aqui vai 17 do livro de Ruth, do capítulo 2, vai nos declarar o seguinte, está escrito, assim, ela, se referindo a Ruth, colheu no campo até anoitecer. Quanto tempo Ruth ficou no campo de Boaz? O dia todo. O dia todo na presença de Deus. Irmãos, não basta uma manhã, não basta uma madrugada, não basta um dia, não basta uma hora, é o dia todo aos pés de Boaz, ouvindo as palavras de Boaz. É por isso que está escrito, ao levantar-te, ao deitar, ao cozinhar, andando pelo caminho, todo tempo, as palavras de Boaz, elas precisam estar penetrando na nossa mente, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, no campo, se nós estamos plantando, se nós estamos colhendo, se nós estamos fazendo os trabalhos fadigantes da cozinha, nós precisamos compreender o que Boaz está nos falando. É por isso que Jesus falava por parábolas, porque Jesus olhava para aquelas mulheres nos seus afazeres domésticos, preparando o pão, amassando o pão, e ele falava assim, você está vendo o pão, você está vendo o fermento simboliza os pecados, que fermenta toda a massa. E Jesus ia ensinando através de parábolas. E Jesus deseja que cada atividade da nossa vida, da nossa casa, nós possamos estar ouvindo o que Boaz quer nos ensinar com aquela lição. Até mesmo com os problemas que acontecem na nossa casa, até mesmo com os conflitos que permeiam o nosso lar. Ele deseja que nós aprendamos uma lição, que nós estejamos o tempo todo penetrando nos campos de Boaz. É nos dito aqui, no versículo 17 de Ruth 2, que ela colheu no campo até anoitecer, e ela debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de 1 efa de cevada. Irmãos, esse assunto é maravilhoso, é tremendo. Uma mulher sozinha, em um dia, colheu 1 efa de cevada. Você quer saber? 1 efa era a unidade padrão de volume de sólidos para o povo israelita, que tinha sido estabelecido. E nós vamos encontrar isso lá no livro de Levíticos, no capítulo 19. Se a irmã puder abrir aí para mim, Levíticos 19, e fazer a leitura com a gente, do versículo 33 até o versículo 37. Levíticos 19, o versículo é o versículo 33 até o versículo 37. Irmã Márcia, você está aí? Você pode fazer a leitura? Levíticos 19, versos 33 a 37. Irmã Ana, você pode fazer a leitura com a gente? Capítulo Levítico 19. Isso. O versículo, o primeiro versículo é o 33. Até o 37. Amém. Diz o seguinte: e se o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o aborrecereis. Mas o estrangeiro que habita convosco vos será como um nascido entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e um rim justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Portanto, observareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Amém. Olha, aqui em Levíticos, a gente vê a lei de Moisés, né, dada a Moisés, que eram as leis morais e cerimoniais. Todas essas leis, elas tinham o objetivo de proteger o povo. E aqui em Levíticos 19, a partir do versículo 33, nós vemos aqui
uma especificação de como os estrangeiros deveriam ser tratados. Então, o que Boaz faz é simplesmente tudo aquilo que estava especificado na lei e muito mais. Tratar aqueles estrangeiros peregrinos, né, e não aborrecer. E diz que eles deveriam habitar com eles, né, e também como se fosse nascido entre eles e amá-los. E foi isso que Boaz fez a Ruth. Ele tratou ela com amor. Ele cumpriu exatamente o que a lei pedia. Tá vendo por que Boaz tipifica um tipo de Cristo? Porque ele cumpre o que estava na lei. E ele tipifica, então, esse Cristo que satisfaz o que estava na lei, né? Mas aqui, no versículo 35 de Levítico 19, é dito que ele não deveria cometer injustiça no juízo, nem na vara e nem no peso na medida. E aí vai apontar justamente para esse peso do efa. E aí, o mais interessante é que em Levíticos 19, no versículo 36, diz assim: balanças justas, pesos justos, efa justo. Irmãos, isso é muito profundo e eu acredito que eu não vou conseguir transmitir para vocês o que esse versículo aqui, o que essa lei cerimonial de Moisés, por que ela está explícita no comportamento de Boaz para com Ruth. Quando Boaz determina para os seus servos que eles deveriam deixar cair espigas, deixar cair molhos, deixar Ruth colher nos campos, não só no campo, mas deixar ela pegar daquilo que pertencia ao dono da terra, Boaz queria que essa palavra se cumprisse na vida de Ruth. Balanças justas, pesos justos. Aqui Moisés estava falando de como os estrangeiros deveriam ser tratados e de como eles deveriam ser amados. E essa balança justa aqui, ela se refere justamente ao efa. E é justamente essa informação que é nos dada lá em Ruth capítulo 2, no versículo 17, que no final do dia, Ruth tinha colhido exatamente um efa. E foi exatamente isso que ela colheu. Mas ela não tinha condição de colher um efa. Se vocês transformarem efa em litros, é aproximadamente 30 litros de cevada debulhada. De cevada já pronta para simplesmente já para tostar. E uma mulher sozinha, em um dia, ela não tinha condições de colher essa quantidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós, como igreja, nós não temos condição de satisfazer aquilo que a lei pede de nós. É impossível. Está fora do nosso alcance, está fora das nossas possibilidades. Mas Cristo, o nosso Boaz, ele proveu para nós aquilo que nós não podíamos fazer. Ele fez por nós e faz em nós. Essa é a mensagem de justiça pela fé. É favor fora de nós, mas que Cristo quer nos dar, nos conceder. Foi isso que Boaz fez a Ruth. Ele simplesmente proporcionou uma balança justa, de justiça, para que ela tivesse acesso a um efa durante um dia, quase 20 litros de semente debulhada, de cevada debulhada. Isso é maravilhoso, isso é graça. No livro de Êxodo, nós vamos ver outra informação importante, Êxodo 16, o versículo é o versículo 14 e 15. Ainda sobre comentando essa Êxodo 16, versículo 14 e 15. Está escrito assim, ó, no versículo 14. Aqui está se referindo agora, irmãos, aos israelitas, quando eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. No capítulo 16 de Êxodo, a partir do versículo 14, está escrito assim: e quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. No versículo 15 de Êxodo 16, diz assim: e quando os filhos de Israel a viram, disseram uns aos outros: isto é maná? Porque não sabiam o que era. E Moisés lhes disse: isso é o pão que Deus, o Senhor, vos deu para comer. E no versículo seguinte, que isto é o que o Senhor vos ordenou. Jesus, Deus deu para os israelitas pão, o maná do céu. Durante 40 anos,
o povo foi sustentado com o maná, mas aquele maná que Deus enviara do céu, ele tinha muitos propósitos, não só purificar o povo que estava completamente contaminado por tudo que tinham aprendido no Egito, mas tinha o objetivo também que eles entendessem que durante todo o tempo que eles peregrinassem no deserto, eles seriam sustentados pela palavra de Deus, porque o que fazia com que a nuvem de sombra durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, para eles não morrerem congelados, a sombra durante o dia, para eles não morrerem escaldados por causa do sol, as águas brotando da rocha, tudo isso provinha das palavras de Boaz, das palavras de Jesus para os israelitas. Da mesma maneira, Deus quer que nós entendamos agora que ele também provê um maná do céu para nós, que ele também provê um maná, e que esse maná, diferente do maná dos israelitas, ele não perece, e que nós podemos e devemos nos apropriar e colher esse maná e armazenar este maná, porque diferente daquele maná que não podia ser armazenado para o dia seguinte, só na sexta-feira que a palavra de Deus concedia que fosse colhido um maná para 2 dias, porque por causa da bênção do sábado, o maná não apodrecia quando era colhido na sexta-feira para o sábado, mas os outros dias, se você colhesse maná para mais de um dia, ele apodrecia e criava bicho. Eles tinham que colher maná somente para um dia. E hoje, o nosso maná, ele não perece, ele não apodrece, ao menos que nós não usemos, ao menos que nós não acreditemos, porque se nós acreditarmos, ele vai florescer na nossa vida. É exatamente isso que acontece. E ainda no livro de Êxodo, no capítulo 16, só que no versículo 31, está escrito assim: e a casa de Israel chamou o nome disso maná, e era como semente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorões feitos de mel, ou pães feitos de mel. Irmãos, a lição espiritual extraída disso é que o maná que Cristo nos oferece hoje, que Boaz oferece às Rutes modernas, às Moabitas modernas, à sua igreja, ele tem o gosto de pão de mel, porque as palavras de Cristo, elas são doces ao nosso ouvido. Aleluia! Porque as palavras de Cristo são como o maná, são como pão de mel para nós. O horário já está bem avançado, eu acredito que nós não vamos além do versículo 17 de Ruth hoje. Mas deixa eu só me situar aqui. Então, no versículo 17, é dito que ela passou o dia inteiro colhendo e que no final da colheita ela colhera 1 efa, e 1 efa era equivalente a aproximadamente 20 litros de grãos. Isso era muito para uma mulher, mas isso só foi possível por causa daquilo que Boaz proveu para ela. É a mesma coisa para nós hoje. Existe uma afirmativa de que a nossa culpa é tão grande que nós estamos perdidos, mas a graça de Cristo é tão abundante que não tem como nós nos perdermos, né? Se nós dependêssemos de nós mesmos, não teríamos como nós nos salvarmos, mas como nós dependemos unicamente de Cristo, não tem como nós nos perdermos, ao menos que nós não queiramos aceitar essa graça abundante. E deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Êxodo 16, 32. Ainda era para a gente fazer a leitura de Êxodo 16, 32, só para terminar esse assuntozinho aqui do maná. Êxodo 16, 32. E Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homem. Essa é a parte muito interessante. Êxodo 16, 32. E Moisés disse: isso é o que o Senhor ordenou. Enche um homer, ou um gomer dele, e guarda-os para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Assim como durante 40 anos, o povo do deserto peregrinou e foi sustentado pela palavra de Deus. Deus também quer sustentar agora a sua igreja, a sua noiva, com o pão que não perece, com pães de mel, com suas palavras. Foi a palavra do Senhor quem sustentou o povo no deserto durante 40 anos. E é a palavra do Senhor quem nos sustentará agora.
E sabe uma coisa muito interessante? No versículo 35 de Êxodo 16, versículo 35, é dito assim: que os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. E eles comeram o maná até que chegaram aos termos de Canaã. Ou, em outras versões, até que eles chegaram às fronteiras de Canaã. O que essa história tem a ver conosco? Nós estamos exatamente nas fronteiras de Canaã celestial. Nós estamos exatamente naquele local aonde Moisés subiu. Moisés, a palavra diz que Moisés subiu nos montes de Moabe para vislumbrar Canaã. Infelizmente, por causa de um único pecado, Moisés não conseguiu entrar na terra. Moisés morreu ali naqueles montes de Moabe e foi sepultado e foi ressuscitado. Nós conhecemos a história. Então, o paralelo de Êxodo 16 para com a igreja de Deus nesse momento é exatamente que nós estamos à margem, nós estamos nas fronteiras de Canaã celestial. E mais do que nunca, nós necessitamos de comer o maná que Deus envia do céu. E no versículo 36 de Êxodo 16, termina dizendo que um homem era a 10ª parte de um efa. Então, quer dizer que Ruth, ela colheu comida suficiente para 10 dias. Se os israelitas colhiam um homem, que era a 10ª parte de um efa, e se Ruth colheu um efa inteiro, ela colheu comida suficiente para 10 dias. Ou seja, ela foi além daquilo que uma mulher poderia fazer por causa da graça de Cristo. Ruth, ela colheu alimento para 10 dias, né? Ela esteve o dia todo nos campos de Boaz, mas ela só colheu o que colheu, porque ela foi favorecida com a graça e a abundância, com o favor imerecido de Boaz e o que ele fez por ela. E eu queria encerrar esse estudo de hoje com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. É o paralelo que nós temos no Novo Testamento, é justamente o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10. A mesma coisa que Boaz fez com Ruth, é o que Cristo faz conosco hoje. 1 Coríntios 15, versículo 10. Está escrito assim, ó. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, que foi concedida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, o maior de todos os apóstolos, aquele que encontrou Cristo no caminho, aquele que foi cegado com a luz de Boaz, ele declara em 1 Coríntios, no capítulo 15, que pela graça de Deus ele era o que era, e ele foi o que foi. E sua memória permanece no pó da terra, porque quando ele ressuscitar, o que vai ser ressuscitado em Paulo é exatamente o caráter que ele tinha um pouco antes de morrer. E aqui ele declara que a graça foi concedida a ele e não foi em vão, e que ele trabalhou mais do que todos os outros. Paulo reconhecia que nenhum outro apóstolo foi como ele, porque ele, desde o encontro com Boaz, ou com Cristo, com seu Cristo, no caminho de Damasco, até a sua morte, ele trabalhou incansavelmente para disseminar o evangelho eterno. Mas ele reconhece que ele, não era ele, ele diz assim, mas eu trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então vamos orar para encerrar esse estudo de hoje. Paulo, ele está expondo o verdadeiro equilíbrio entre graça e obras, irmãos. E que o esforço humano, ele é indispensável no trabalho da redenção, mas que sem a graça, qualquer esforço humano é em vão, porque a graça é quem nos habilita. Vamos ficar de joelho? Vamos, Melissa, ficar de joelho para orar? Para encerrar o estudo de hoje? Bendito Deus,
Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse suprimento extra da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua infinita graça e bondade para conosco, Senhor. O Senhor espera que, como Ruths, nós trabalhemos o dia todo, Pai, que nós colhamos o dia todo nos campos de Boaz. Mas é o Senhor quem nos habilita, Pai. É o Senhor quem nos concede graça, Pai. Nós, de nós mesmos, nós não temos nada, Senhor. Nós não temos nenhuma condição sequer de abrir a tua palavra, porque nós somos indignos de verdade, Senhor. Mas a tua graça, Senhor, ela nos habilita, porque as tuas palavras, Pai, elas são mais doces do que o mel, Pai. Louvado seja Deus por isso. Senhor Deus, que o Senhor possa completar pelo teu Espírito aquilo que eu não consegui penetrar, Senhor. Que o teu Espírito complete nas mentes, Pai, a conexão de versos bíblicos, que o teu Espírito, Pai, que guia toda a verdade, ele possa levar o teu povo a uma compreensão completa da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Fica conosco durante toda essa semana, Senhor, nos dá a tua paz, a paz que excede todo conhecimento, Pai. Senhor Deus, não permita que o teu Espírito se afaste de nós, nem um segundo sequer, Pai. Nos ajuda, é isso que nós te suplicamos. Nos dá, Senhor, força e poder, e graça e favor abundante para crescer cada dia mais. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos, é que nós te suplicamos, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, seja. Amém. Amém. Amém e amém.